o Senhor nos deu uma palavra para fortalecer o nosso coração. E o tema dessa palavra é altos e fortes. Repita comigo, altos e fortes. O Senhor, Ele não se preocupa somente em uma instância da sua vida. Ele preocupa com todas as instâncias da sua vida. Tem coisas que são altas, mas porque não são fortes, caem. É ou não é? E tem coisas que são fortes, mas não são visíveis, porque são pequenas. Deus, Ele quer que você seja alto, para que você seja visível pelo mundo, pelas trevas, para manifestar a glória do Senhor. E Deus quer que você seja forte, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E esse é o processo que o Senhor quer fazer na sua vida. Interessante que o Espírito Santo, ele é muito inteligente e muito categórico para trazer ao nosso coração a mensagem. E o Espírito Santo, ele usa figuras que nos reportam a realidades e que nos fazem entender propósitos, figuras muito objetivas, exemplos muito claros, no qual nós podemos nos assemelhar com esses exemplos. E um dos exemplos que o Espírito Santo usa, uma das referências que o Espírito Santo usa, são plantas, árvores, flores, frutos, para assemelhar com nós mesmos. E é interessante que árvore é algo que fala muito para a humanidade, não é, queridos? Nós aprendemos tanto com as árvores. Interessante que você mora num país que tem um nome que foi dado por causa de algumas árvores. Quando os portugueses chegaram aqui na costa brasileira, eles encontraram uma árvore. E eles deram o nome dessa árvore de pau-brasil, não é? E por que deram o nome de pau-brasil? Porque a casca dessa árvore, na realidade, era só uma árvore que ninguém sabia o nome. Mas a casca dessa árvore é meio avermelhada. E quando o sol bate nessa casca meio avermelhada, com a transparência da própria casca da árvore, fica uma imagem de brasa, de fogo. E aí os portugueses olharam para aquela imagem de brasa e de fogo e deram o nome daquela árvore de pau-brasil. Brasil porque parece brasa. E o país herdou o nome da árvore e nós moramos na República Federativa do Brasil. Interessante, né? E atravessou os séculos e o nome está aí por isso. Então, árvore é algo que fala muito, que nos ensina muito. E nós vamos ver na palavra do Senhor hoje, o Espírito Santo de Deus, que através do rei Davi, o inspirou para escrever um lindo salmo e traduzir um pensamento de Deus. E o Espírito Santo, através desse ensinamento, ele compara você, ele compara a mim com árvores. Olha para o seu irmão e diga para ele: você não é uma árvore, mas é comparado com uma árvore. Agora vira para o irmão do outro lado e diga: porque o processo que você vive e vai viver é muito semelhante com o processo da árvore. Quem acredita nisso, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. E esses processos são intensos. E esses processos nos levam muito fundo no entendimento que o Senhor tem para nos dar. Interessante que tudo na história humana, no que tange a processo, começa com uma árvore. Quando Deus fez o homem no Éden, Ele colocou uma árvore. E qual era essa árvore? Que produzia o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para o homem não comer. Então Deus fez o homem e fez a árvore. Ou melhor, eu acho que a árvore já estava pronta quando Deus fez o homem. E a árvore foi a limitação do homem. E porque ele passou a linha vermelha da limitação da árvore e comeu do seu fruto, ele perdeu, ele pecou. Mas junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha uma outra árvore. E a árvore da vida. E essa árvore, Deus falou: vou colocar o homem para fora do jardim, para que ele não corra o risco de comer da árvore da vida e seja eterno como nós. Deus falando com Jesus e o Espírito Santo. Está lá no livro de Gênesis.
E aí o homem foi colocado para fora do jardim para ser preservado de não comer o fruto dessa árvore. Porque o fruto dessa árvore tem um propósito maravilhoso e eterno. Só que essa árvore da vida, ela ainda está guardada para que nós comamos do seu fruto. E essa árvore está guardada na Jerusalém celestial, do lado do rio da vida, onde não haverá mais choro, não haverá mais desespero, não haverá mais enfermidades, não haverá mais angústia. E todos nós, pelo processo da árvore, chegaremos na árvore da vida e adoraremos eternamente ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Abra comigo no Salmo 92. A partir do versículo 12. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Volta lá no versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. O que o salmista Davi entendeu ali? Ele entendeu que tinha uma particularidade nessas árvores, que poderiam se assemelhar com a nossa vida. E um dia, imagino eu que com a sua pena de escrever, ele estava admirando da varanda do palácio o jardim. E o jardim do palácio real de Jerusalém, na época de Davi, tinha lá suas palmeiras e tinha os cedros, que eram árvores magníficas. Então ele começa dizendo que os justos florescerão como a palmeira. Vamos nos ater então agora a essa árvore. Quem é justo aqui, diga, eu sou. Não, mais forte, diga, eu sou. Que te justifica o sangue de Jesus, amém, querido? Não são as suas atitudes, que muitas vezes são injustas. É o sangue de Jesus que te purifica do pecado. Por isso você pode afirmar, sou justo. Aleluia. Amém. Então o salmista Davi, olhando, ele viu a palmeira. E quando ele viu a palmeira, ele falou, é assim. Mas ele falou, é assim, porque o Espírito Santo veio revelar isso aí. Deus, ele nos compara com a árvore, como eu te disse. E as comparações que Deus faz com a nossa vida, não são comparações pequenas, são comparações grandes. Interessante que nós temos lá no Japão os bonsais. Quem já viu bonsai? Aquela árvore que ela tem tudo. Ela tem até fruto, não é verdade? Mas ela é pequenininha. Mas o nosso Deus é grandão. O meu Deus é grandão. Diga, o meu Deus é grandão. Ele te protege. Por isso eu quero abrir um parêntese. Em vez de você ficar preocupado em dizer para Deus o tamanho do seu problema, e aí você fica procurando palavras e argumentos para relatar a Deus o seu problemão, se esquece. Fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Pode aplaudir o Senhor. Porque Deus é grandão. O meu Deus é grandão, o seu Deus é grandão, todo-poderoso. Por isso ele te compara com algo grande. E ele diz que o justo, ele vai florescer como a palmeira. Então vamos entender algumas características da palmeira. Porque se o Espírito Santo está dizendo que você vai florescer como a palmeira, você tem que entender o processo de florescimento e frutificação da palmeira, é ou não é? E o termo original do hebraico para florescer inclui frutificar. É o processo de florescer que não é apenas gerar flores, é gerar aqueles brotinhos que se arrebentam em flores e que se transformam em frutos. É o pacote completo. E é assim que o justo frutifica. O justo não frutifica como a mandioca, que dá o seu fruto debaixo da terra. Não. O justo não frutifica como o pé de café, que é um pé mediano. Não frutifica como um pé de limão, ou laranja, ou morango.
Ele frutifica como a palmeira. Existe uma referência para a sua frutificação e florescimento. E interessante que no palácio de Davi só existia um tipo de palmeira. Existem milhares de tipos de palmeira, aproximadamente 3.000 a 3.500 registradas. Mas ali Davi tinha apenas uma para observar. E qual era essa palmeira que ele estava observando? Era essa aqui, coloca a imagem para mim, por favor, Jaime. Era a palmeira fênix. Apaga essa luz aqui para mim, fazendo favor. Vocês conseguem ver ali que atrás da palmeira tem um prédio de 2 andares? E vocês conseguem perceber que a palmeira passou do prédio de 2 andares há muito tempo? Era esse tipo de palmeira que Davi estava vendo. E quando ele olhou, ele viu as características. Olha lá, observe. As folhas da palmeira, elas estão apontando para onde? Porque o justo tem as raízes na terra, mas os olhos no céu. Não vivemos de onde estão os nossos pés, vivemos de onde está a nossa expectativa. Ele virá saltando pelos montes do céu, e nós elevamos os nossos montes para o céu, porque dizemos os montes de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Olhe para cima, justo, erga os seus olhos para o céu, porque é lá que mora o seu Salvador. E quando as pessoas falarem, pode acender a luz, por favor, Clau. Você vive no mundo da lua, você vive com a cabeça nas nuvens. Você diz, vivo sim, porque das nuvens se materializa o meu milagre. Quando a porta está fechada e os currículos estão todos reprovados nas empresas, eu não pego meu telefone para ligar e insistir. Eu falo no céu e de lá vem a ordem, e as portas fechadas se abrem. Elas se abrem, elas se abrem, elas se abrem. Porque a nossa resposta vem de Deus. Nós temos que orar em todo tempo. Eu fiquei maravilhado com a operação do Senhor na vida de uma pessoa semana passada, que eu fui no hospital orar. A pessoa estava com o cérebro operado, a cabeça gigante. A família já tinha assinado o termo de responsabilidade, que aquela pessoa poderia morrer. E eu fui ali naquela UTI, um quadro crítico. E quando eu entrei, aquela chefe de enfermagem olhou para mim e disse, veio orar? Como quem diz assim, você tem que olhar reto, esse cara está morrendo. E eu respondi para ela olhando para cima, eu vim orar. E eu cheguei do lado daquele leito, pus a mão naquela pessoa, que no outro dia saiu do coma, que no outro dia saiu da UTI, e que hoje a cabeça está desinchada, falando e curado, porque quando olhamos para cima, o milagre vem na nossa vida. Rebalabá, soriandalabá. Olhe para cima. Olhe para cima, porque ele virá ao seu encontro. Outra característica da palmeira é a sua frutificação. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, nós lemos o seguinte: Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Quando temos os nossos olhos em Deus, nós cremos em Deus, não é verdade? E do nosso interior não corre morte, corre água viva. E qual é o fruto da palmeira? A palmeira fênix tem 2 frutos. O primeiro fruto, que dá mais embaixo, se puder colocar a imagem ali para mim de novo, eu agradeço, Jaime. Estão vendo aparecendo umas coroas de abacaxi ali? É porque não tem dessa palmeira no Brasil, é muito rara. Até tem, mas é muito rara. Ali dá um fruto chamado dátile, ou dátil, que é um fruto doce, que ele tem uma membrana doce, parecendo uma gelatina, uma geleia.
E essa palmeira, ela tem muito em áreas secas. Pode acender a luz, não precisa apagar não. Pode acender. Ela tem muito em áreas secas, lá de trás também. E quando os beduínos estão atravessando as regiões desérticas, eles estão cansados, eles estão perdendo a força. E quando eles encontram uma palmeira fênix, sabe o que eles fazem? Eles começam a pular de alegria, porque ali tem alimento para eles. E esse fruto, ele tem uma rica porção de caloria. 100 gramas deve ter aí aproximadamente 380 calorias. É pesado, não é, gente? É desses que eu gosto. E outro fruto que a palmeira fênix tem, esse você conhece, é o coco. E o que tem dentro do coco? Que flui de onde? Do seu interior. Está entendendo por que Deus te compara com palmeira? Você foi criado para gerar doçura e água para os sedentos dos desertos da terra. Esse é o propósito de Deus na sua vida. No mundo amargo, que ligamos a televisão, mataram 2, 3, 4, 5, 10. O mundo violento, o mundo de ódio, o mundo onde as pessoas estão secas, não tem paz, não tem esperança, não tem nem educação mais. É ou não é, queridos? Jesus colocou um dátil em você, palmeira, para que você adoce a amargura da terra. Quando o mundo vier com ódio contra você, responda-lhe com a doçura que você já tem. E depois de comer o fruto doce, rico em calorias, o beduíno pega o coco, joga ele no chão, e aqui para os capixabas ele poca. E quando ele poca, jorra água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso que Deus quer produzir em você. Agora existem mais características na palmeira. Como a palmeira se prende no chão? Ela se prende por meio das suas raízes. E como é a raiz da palmeira? Vocês estão vendo a altura da árvore? A raiz da palmeira equivale em profundidade à altura da sua copa. Quantos metros deve ter essa árvore? Não sei, mas é muito. Então para baixo, 12. Para baixo está furado proporcionalmente. Agora, quando a palmeira frutifica? A palmeira não frutifica no inverno, no outono, ou na primavera ou no verão. Ela frutifica, pode frutificar em qualquer uma dessas estações, mas ela frutifica depois das tempestades de areia e vento que tem no deserto. E a palmeira tem uma característica: elasticidade. Então, a palmeira está ali enraizada, pronta, olhando para o céu, enraizada na terra. E o que precisa para ela frutificar? Adversidade. E aí os ventos começam a bater e a jogar o caule, o tronco da palmeira de um lado para o outro. E essas folhas que estão altas, firmes, lá em cima, um fenômeno da natureza, elas começam até bater no chão, de tanto que a palmeira dobra, mas não quebra. Ela tem raízes profundas. A nossa terra é Jesus, a nossa raiz é Jesus. E quando as adversidades da vida vêm, e você fica pensando: Senhor, eu estou sendo balançado, Senhor, eu não aguento mais essa tribulação, tanta humilhação, tanta dor, tanta amargura, é perda financeira, é perda emocional, é coisas da saúde, ataques de demônios, batalhas espirituais, eu não aguento mais. E você acha que está acabando.
Se você é como eu, que no final de cada prova, você se surpreende com outra prova, eu quero te dizer que essa é a característica da palmeira. Bateu pra cá, bateu. Quando você acha que acabou, tá batendo pra cá, batendo. Mas daqui a pouco, o vendaval, ele tem que parar. Porque uma coisa boa das tempestades é que elas passam. Uma certeza que nós podemos ter com a tempestade é que ela passa. E a palmeira sabe que a tempestade vai passar. E quando passa, bate para um lado, bate para o outro, para frente, para trás, parece um liquidificador de ventania. A palmeira sabe, vai acabar. E quando acaba, ela volta para a sua posição, levanta os seus olhos para o céu, e aí os frutos começam a aparecer, da noite para o dia. Doçura, água. Então, meu amado, se você está enfrentando adversidades na sua vida, olha para o lado. Senhor, mas o irmão, eu tenho 2 anos, 5 anos, 10 anos nessa batalha, e ele com 2, 1 ano, só 6 meses já alcançou a bênção e eu não. Não se frustre, não faça comparações. As suas raízes precisam ser fundas, porque o seu objetivo é grande. Deus não está demorando, Ele está caprichando, porque Ele te chamou como palmeira. Aonde estão as palmeiras de Jesus? Ergam as suas mãos e aplaudam ao Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. E depois que a tempestade passa, os frutos aparecem. E deixa eu te dar uma resposta que há muito tempo você está perguntando para Deus. É por isso que parece que é tão difícil a coisa para você. É por isso que parece que dá certo para todo mundo e não dá certo para você. É porque a sua raiz precisa descer mais fundo. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Esse é o processo de florescer como a palmeira. Mas o que o texto disse na parte B do texto? E crescerá como o cedro do Líbano, altos e fortes. A característica da palmeira é crescer. A característica da palmeira é olhar para cima, é frutificar, gerar doçura e águas vivas fluindo do seu interior. Essa é a primeira comparação que o salmista faz. Mas o Espírito Santo é detalhista. Ele agora te compara com uma outra árvore, com outras características. A palmeira está assim, não está? Amém? Mas o cedro está assim. Vem aqui, presbítero Kleber, vem aqui o Washington fazendo favor. Vem aqui. Sobe aqui. Nessa palmeira aqui está muito pequenininha. Deixa eu pegar um mais grandão. Cadê um? Aquele ali de rosa. Você é comprido. Vem cá, você. O de rosa. Ele é mais alto? Então vem cá, o mais comprido. Isso. Vamos aplaudir o compridão de Jesus. Fica com as mãos assim e levanta elas. Essa é a palmeira que está frutificando. Troncudo esse aqui, né? Esse aqui é o cedro. Assim, Washington. Assim. Repita comigo. Inabalável. Como montes. Não sai do lugar. Repita comigo. Alto. Forte. Gerador de frutos. Muito obrigado. Pode sentar. São as comparações que o Espírito Santo está fazendo com você. Você entende que o propósito da sua vida é crescer com força. Crescer sem força é inchaço. Inchaço é sintoma de enfermidade. Crescer com força é equilíbrio.
equilíbrio é indício de indestrutibilidade. Nada vai destruir a sua fé, meu amado. Nada vai destruir a sua fé, minha irmã. Seja qual for a adversidade, Jesus está com você no barco. Olhe para Ele. Você frutifica como a palmeira, mas você cresce como cedro. E qual a característica de crescimento do cedro? O semeador do cedro, ele tem que saber como é o processo. Senão, ele não faz o investimento. Existem algumas bandeiras aí que tem alguns símbolos nela. A bandeira do Brasil tem estrelas. A bandeira dos Estados Unidos tem estrelas. A bandeira do México tem águia, tem cobra. Mas a bandeira do Líbano, ela tem um cedro. Por que a bandeira do Líbano tem um cedro? Porque o cedro é a referência do Líbano. Porque o Líbano é terra difícil. O Líbano é uma terra que só quem sabe lidar com ela pode investir naquela terra. Então o investidor do cedro, ele pega a semente, ele joga no campo, e o campo de gerar o cedro é um campo duro, pedregoso, difícil. E aquela semente cai na terra. Passa 1 ano, nada. 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4 anos, nada. 5 anos, nada. A partir do 6º ano, o cedro começa a gerar. Por que demora assim? O que aconteceu nesses 5 anos? Aconteceu o segredo de procurar o lençol freático, as águas profundas. Porque o Líbano, além de ser seco, parece uma estufa. O Líbano não é um seco com o sol na muleira. O Líbano é um seco nublado. Sabe aquele calor que te cozinha por dentro? Então a planta que vai nascer ali não pode contar nem com chuva e nem com os raios solares, fatores externos. Ela só pode contar com o lençol freático. E a raiz do cedro, ela vai penetrando a terra. Ela vai penetrando, procurando desesperadamente as águas profundas. E ali, em 1 ano de procura, não acha nada. Mas no meio daquele caminho, ela vai encontrar o quê? Algumas pedras. E quando a raiz encontra uma pedra, ela só tem uma opção: dominar essa pedra. Ela precisa passar pelo meio e quebrar. Ou então, ela precisa abraçar a pedra. Coloca para mim a imagem da raiz do cedro, fazendo favor. Vocês conseguem ver ali? Apaga essa luz aqui, fazendo favor. Só um. Aquela jovem ali deve ter mais ou menos 1,60 m de altura. Ela não está nem no começo da metade da raiz do cedro. A árvore está lá em cima. Aquilo tudo ali é raiz num paredão de pedra, lá no Líbano. Vocês estão vendo ali embaixo um monte de pedras quebradas? Essa raiz, ela foi penetrando ali aquela terra, foi quebrando aquelas pedras e foi abraçando outras pedras. Obrigado, querido, pode acender. Essa é a característica da raiz. Foi isso que aconteceu durante esses 5 anos. Quem está entendendo, dê um glória a Deus bem forte. Meu amado, eu já disse, não está demorando, Deus está caprichando. Você está plantado numa terra certa. O salmista diz no versículo 13: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Essas características adversas da natureza, comparadas com as situações que acontecem na sua vida, só terão êxito se você estiver plantado na casa de Deus.
porque justo está plantado na casa de Deus. Por isso o caminho com Deus é estreito, é apertado. A raiz está procurando água e as pedras estão no meio dizendo: você não vai passar, eu estou aqui para te impedir. E sabe o que a raiz do cedro faz? Ela enrola a pedra, ela abraça a pedra, dá 1, 2, 3, 4, 5 voltas na pedra. É um mistério. Mas depois de abraçar muitas pedras, quebrar outras pedras, ela chega lá no fundo e encontra as águas profundas. E na hora que ela encontra a água profunda, que a raiz do cedro toca na água, podem ter se passado anos. A seiva joga toda a energia para o caule, e com 6 meses o cedro fica desse jeito. O caule dele, a outra imagem. Apaga a luz para mim, por favor. O caule dele sai para fora da terra. Está vendo a pessoa ali no meio do caule da árvore? Está vendo o caule firme, inabalável, verde, astronomicamente maior do que aquele corpo humano? Assim é o cedro. É um milagre. É 6 meses, desde quando brota o primeiro brotinho do cedro saindo na terra, até que ele chegue numa estrutura dessa. Só que tem um detalhe: depois que ele sobe, pode acender, ele tem uma semelhança com a palmeira. Eles duram, em média, 300 anos. A palmeira frutificando, recebendo todas as adversidades. O cedro, poderoso, inabalável, plantado sobre a terra. E o versículo 14 do Salmo 92 diz: na velhice ainda darão frutos viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Tem alguém com mais de 100 anos aqui nessa noite? Tem alguém com 200? 150? Por favor. Não? A sua raiz está só descendo. Calma. Vai chegar na hora dela subir. E quando ela subir, ela será alta e forte. Deus te fez para ser vencedor até na sua velhice, meu irmão. Pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que pensa, aquele que conhece a sua história, aquele que conhece as suas dores. Está aqui nessa noite para te dizer: não se desespere, abrace as pedras, chegue na água profunda, cresça, frutifique, tenha profundidade. Se você for numa loja comprar uma mesa, porque o cedro não é uma árvore de frutos, ele é uma árvore geradora de força. Você frutifica como a palmeira e cresce como o cedro. Essa é a comparação. Mas se você for numa loja comprar uma mesinha de centro, você vai pegar uma mesinha de sucupira, de mogno, de madeira comum. Ela vai custar aí R$300, 350. Uma mesinha de centro. Aquelas de colocar telefone em cima, revistas. Se você for comprar uma de cedro, ela vai custar R$2.000. E aí um irmão na loja comprando uma mesa dessa, perguntou para o vendedor: mas por que tanta diferença se é o mesmo tamanho, o mesmo peso quase? Ele virou para o comprador e disse assim: você não sabe quanto custa para a raiz do cedro produzir essa madeira. Ela é indestrutível. Você pode levar de 300 embora. Daqui a 1 ano você está vindo comprar outra. Mas leva de 2.000 embora. Os seus netos vão estar usando ela. Porque a força tem um preço para existir na sua vida.
Não desanime com as adversidades que você tem passado. Não desanime com os percalços da vida. Deus te chamou para crescer com força, equilíbrio. Vai dar tudo certo, igreja. A comparação é forte, porque a essência é poderosa. A nossa essência é Jesus. E como eu disse no começo, tudo começou com uma árvore e tudo termina com a árvore. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Os irmãos do louvor já podem se posicionar, por gentileza. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida. De novo, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são cura para as nações. Você entende por que ele te compara com árvore? Você entende por que a riqueza dos detalhes? Porque o Senhor está com você nessa história. Onde estão as suas raízes? Hoje você tem a oportunidade de decidir. Você quer ser frutífero como a palmeira e forte como o cedro? Você quer estar junto da árvore da vida, eternamente na presença do Senhor, ao lado do rio da vida? Ou você quer ser um abacateiro, uma mangueira, um limoeiro, um pé de café, uma planta rasa, com raiz rasa, e que vai acabar essa terra, ela acaba junto? A decisão é sua. Não precisa mudar o problema, basta mudar o que está dentro de você. A verdadeira mudança começa no seu coração. Se você quer ser alto e forte, se coloque de pé nesse momento.